Olá, meus amados irmãos, mais uma vez quero te saudar com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo neste momento te traga orientação, consolo, discernimento para o dia a dia da tua vida, do teu viver, certo? Que seja bênção para a tua vida esta aula. Quero te convidar a abrir tua Bíblia, deixa já aberta aí, deixa pronta para os versículos que aqui vai ser citados, para os versículos que aqui vai ser lido, para que juntos possamos meditar. Se quiser, pega um papel, pega uma caneta, o vídeo vai ficar salvo, você pode rever, pode compartilhar, pode ajudar com que outras pessoas também ouçam esta mensagem, tá certo? Vamos aqui falar, temos a missão hoje de trazer uma aula sobre o porquê devemos perdoar. Vamos falar um pouco do perdão, do ato de perdoar. Então, quero que você neste momento rápido curve sua cabeça e ore assim comigo. Senhor Deus, amado Pai, maravilhoso Deus, te pedimos neste momento. Nos ajuda, nos traz a orientação, nos traz o conforto, nos traz o discernimento, ó Pai, para que esta aula seja bênção para os nossos corações. Que não venhamos falar de nós mesmos, Senhor, mas que possamos extrair da Tua palavra um conceito do perdão, que possamos aprender, que possamos meditar em Ti, com a Tua permissão, com a Tua misericórdia. Traz, Senhor, a devida iluminação da Tua palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar sobre perdão, como eu já tinha dito, e o tema é por que devemos perdoar. E antes de mais nada, é fundamental saber o que é perdão e o seu conceito, certo? Perdão, se a gente for no dicionário, vamos observar que é remissão de pena ou de ofensa, dívida ou desculpa. Esse é o significado do perdão, certo? Então podemos também observar o conceito. O que é o conceito, Gabriel? O conceito vai nos mostrar que é uma ação de livrar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida. Esta ação pela qual a pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. É o ato de que eu chego para uma pessoa que é culpada, uma pessoa que infelizmente falhou, uma pessoa que errou, e eu digo: não, meu amigo, tá tudo bem, tá tudo certo, tá desculpado, pode ir em paz, tá na bênção. O que é que eu fiz? Eu perdoei a ofensa, eu perdoei a culpa dele ou a dívida. Uma pessoa que te deve dinheiro e ele tá lá preocupadíssimo como é que vai te pagar. Então você vai lá e perdoa a dívida e diz: meu irmão, fica na bênção, tá tudo em paz, não precisa me pagar, tá certo? Fica tranquilo, que Deus te abençoe, vá na paz. É difícil, mas aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus sabem que precisam emprestar como se não quisesse também receber. Porque muitas vezes emprestamos e queremos imediatamente o retorno, a volta. Então, quando emprestar, se possível, abençoe a vida do teu irmão, faça isso, que Deus o abençoe e ele vai em paz. Amém? Vamos seguir aqui. Eu quis dividir esta aula em 3 pontos para nos ajudar a ter um melhor conceito, a desenvolver melhor este conceito do perdão e por que devemos perdoar. Os pontos são a importância do perdão, segundo ponto, a necessidade do perdão e o terceiro, os benefícios do perdão. Amém? Vamos aqui para o primeiro ponto. Primeiro ponto, escrevi aqui um breve texto, uma frase breve, para que a gente possa iluminar ainda mais este tema, ok? O ato de perdoar é importante, pois nos livra dos maus sentimentos, como o rancor, a raiva e a vingança. Quando sentimentos negativos, esses dominam
o ser humano, o pior dele se manifesta, desencadeando danos físicos, psíquicos a si mesmo e aos que estão ao seu redor, aos que o cercam. Como assim, Gabriel? Quando a gente, infelizmente, guarda o rancor, guarda a raiva, isso só nos faz mal. Muitas vezes a gente, com raiva de outra pessoa, deixa de falar. Às vezes ela nem sabe que estamos com raiva, que estamos magoados, e ela está seguindo a vida dela. E nós, infelizmente, com raiva, com rancor, deixamos de falar com a pessoa, deixamos de fazer as coisas como é devido, como é necessário, deixamos de desenvolver até mesmo o nosso trabalho, nossas funções do dia a dia perfeitamente, porque de imediato fica vindo aquele sentimento em nossa mente, em nosso coração, que vem nos afetar. Infelizmente, eu creio que você sabe como é isso. Vemos que os sentimentos negativos passam a dominar a mente do ser humano. O pior deles se manifesta desencadeando danos psíquicos a si mesmo e aos que estão ao seu redor. Que danos são estes, Gabriel? Alguns ficam com problemas emocionais, ficam com dificuldade de confiar nas pessoas porque alguém lhe machucou, porque alguém lhe traiu. Mas quando o perdão é liberado, aí vemos a verdadeira importância do perdão. A importância do perdão é que você livra aquela pessoa da culpa, da ofensa, e você também se livra, você tira um peso sobre si, você tira o fardo de cima de você, para que você possa continuar uma vida calma, serena e tranquila com Jesus. Então, abre tua Bíblia, por favor, na carta de Colossenses, capítulo 3 e o verso 13. Isso, Colossenses, capítulo 3 e o verso 13, que diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O que é que podemos observar aqui? É que podemos suportar uns aos outros. O que é suportar? Suportar é conviver. É você estar ao lado do outro sem estar em constante conflito. É saber que a outra pessoa é humana, é ser humano e infelizmente falha assim como você. Não adianta nós exigirmos da outra pessoa tudo aquilo que nós não somos. Que a pessoa seja perfeita, que a pessoa não minta, que a pessoa não erre, que a pessoa não falhe, quando você mesmo não consegue cumprir todas essas coisas. Não podemos colocar nos ombros dos outros, das outras pessoas, aquilo que nem você consegue suportar, nem você consegue carregar. Então, coloque o que você pode suportar. Coloque o conhecimento, o entendimento, a compreensão de que meu irmão é falho, minha irmã é falha, meu amigo, meu pai é falho. Infelizmente, podemos vir a errar. E quando errar, o que é que eu devo fazer? Perdoa, meu irmão. Perdoa, se livra deste problema, se livra desta culpa e segue firme com Jesus. O texto vai dizer que perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, aqui a ideia não é que você precisa estar se queixando constantemente. Você vai até o outro e diz: olha, preciso falar contigo, preciso expor. Infelizmente você fez alguma coisa que me machucou, que me deixou para baixo, uma coisa que me ofendeu. Você vai expressar o teu sentimento, o que aconteceu, mas não o acusando, dizendo: o que você fez não tem jeito, o que você fez não tem perdão, o que você fez me feriu, mas eu quero te dizer, faça diferente, faça assim. O que você fez, infelizmente, foi ruim para a minha vida, me entristeceu, me feriu, mas eu estou disposto a te perdoar. E, se possível, peço que não cometa mais este erro. A queixa aqui é o relacionamento, é a conversação para que o problema seja sarado.
perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Está aí a importância de perdoar. Quem te perdoa todos os dias? Jesus. Quem é aquele que vai ao teu encontro todos os dias esperando o teu pedido de perdão? Jesus. Quem é que você pede perdão muitas vezes? Jesus. E quem é que te perdoa diariamente, hora após horas, semanas após semanas, meses ou anos após anos? É Jesus. E Jesus tem cessado de te perdoar? Não. Jesus tem parado com o perdão, ele cessou, ele cortou o laço por conta dos teus erros? Não. Jesus está disposto a te ajudar. Entendeu? Este é o primeiro texto que a gente trabalhou a importância do perdão. Eu quero partir para o segundo ponto, que é a necessidade do perdão. Disse Hernandes Dias Lopes, que é um pregador contemporâneo, um grande pregador, ele disse: perdão é uma questão de sobrevivência. Não perdoar é naufragar nas águas revoltas de uma mágoa que nos destrói, que transforma nossa vida num cenário cinzento de dor. Por isso não há saúde emocional e a não ser que haja perdão. Ou seja, Hernandes Dias Lopes está nos dizendo, nos alertando que o perdão nos traz sobrevivência. Quando não há perdão, nós colocamos nossa vida em perigo, colocamos os nossos sentimentos, a nossa condição emocional em perigo. Por quê? Porque são águas revoltas, são águas que nos faz naufragar. Se você quer ter uma vida simples, uma vida em direção a Deus, uma vida de atribuição ao reino dos céus, perdoe. Perdoe, meu amigo. Traga perdão para os que estão em sua volta e para si mesmo. Infelizmente, vivemos numa época em que muitos sofrem com problemas psicológicos. Infelizmente, frutos do problema do perdão, da falta de perdoar pessoas. Aprendi que não perdoar, guardar o rancor, a mágoa, é você beber o veneno e desejar que a outra pessoa morra. Infelizmente isso não vai acontecer, porque foi você que ingeriu a dose forte, a dose que vai causar dano para a tua vida e teu corpo. Então entenda, vá até a outra pessoa, se comunique, expresse. Pedir perdão é muito difícil, é um ato de se humilhar, mas diariamente você não se humilha diante de Deus e pede perdão diante a Ele. Se você errou, não pense: eu fiz porque Ele mereceu, eu falei porque Ele foi culpado. Não pense assim. Pense o seguinte: eu errei, sou humano, infelizmente, mas eu necessito pedir perdão. Ou seja, o perdão é uma coisa inerente a nós. Nós necessitamos periodicamente pedir perdão e nos perdoar. Quando a pessoa não se perdoa, é como se ela estivesse mutilando, torando um braço. Então fica lhe faltando algo, fica carregando um fardo, um peso a mais. Ela pode até se alegrar em dados momentos, mas vai perceber que está faltando. Algo está diferente. Então ele vai nos dizer que nos coloca num cenário cinzento. Ou seja, onde você olhar vai ter aquela cortina cinzenta, aquela neblina, que vai lhe impedir de ver as coisas com perfeição, como elas são. Você vai estar sempre com um olhar de mágoa, de sentimento ruim, de rancor, de dúvida, de desconfiança. Então se perdoe e se permita perdoar as outras pessoas, assim como Cristo tem feito com você, como lemos no texto anterior. Então, para fugir de possíveis problemas emocionais, se perdoe. Em nome de Jesus, se perdoe.
Vamos para o texto bíblico. Mateus, capítulo 18, verso 21 e o 22. Isso, Mateus 18, 21 e o 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus respondendo: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então podemos observar aqui que Pedro, como era sempre o falador, estava sempre tomando a direção, tomando sempre a palavra. Ele chega para Jesus e não dá um número comum. Devo perdoar 2, 3 vezes, Senhor? Ele disse não, ele disse 7 vezes. E Jesus torna ainda maior aquele número e diz 70 vezes 7. E há pessoas aí que querem seguir a risca e chegam até contar quantas vezes perdoaram Ciclano e Beltrano. Mas aqui Jesus quer dar intensidade ao perdão, dizendo há uma necessidade de perdoar, não 70 vezes 7. Perdoe, perdoe sem limites, perdoe sem moderação, perdoe para que a outra pessoa desfrute da liberdade, para que você tire a ofensa, assim como Cristo tirou a tua ofensa. Perdoe para que a outra pessoa desfrute do indulto de liberdade. Assim como Cristo te deu este indulto, carregando sobre si as nossas dores, as nossas culpas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz em Isaías 53. Não se esqueça, o castigo que nos traz a paz, ou seja, foi retirado de nós e posto em Jesus. E hoje você tem a oportunidade de ter e viver em paz. Então, quero continuar falando que, mesmo que as pessoas continuem te machucando, te afligindo, não seja intolerante a ponto de dizer, não sou eu esse que perdoa mais de 2, 3 vezes. Pecou comigo, falhei. A ideia aqui é de quantidade, de intensidade. Jesus está te dizendo, perdoe. Perdoe e se permita perdoar. Isso precisa ser mútuo, precisa ser recíproco. Você precisa fazer com constância, tá certo? Precisa fazer com constância e entendimento. Deus provém para a tua vida todos os dias o devido perdão para que você viva em paz, para que você viva em segurança, para que tua mente, para que o teu coração descanse em Deus. Então seguimos aqui com a aula. Vamos para o terceiro ponto, que é o benefício do perdão. O benefício do perdão, disse um sábio que nós da Igreja de Deus na UR11 conhecemos bem. O pastor Rosivaldo Nascimento, ele disse que perdoar é remover a culpa e não voltar atrás, não tornar a trazer aquela culpa, esquecer o lugar onde pôs esta culpa. Esta é a ideia. Você perdoou, você removeu a culpa. Lembrando, ele disse isso há 5 anos atrás. Então, é um exemplo que serviu para a minha vida. E hoje, 5 anos depois, eu lembro. Eu lembro de quando preciso perdoar. Eu lembro de quando eu preciso me perdoar. Porque nós muitas vezes erramos, falhamos, e quando vamos recorrer ao Senhor, ou muitas vezes pensamos, não, eu não sou digno de pedir perdão ao Senhor. Eu não sou digno deste benefício, porque infelizmente eu vou fazer de novo, eu vou errar de novo. Então entenda que você precisa perdoar a outra pessoa e não estar lembrando, ele fez isso mais uma vez. Ele fez de novo, já é a terceira vez, então eu não quero conversa, não quero diálogo com ele, não quero proximidade, não quero intimidade. Não seja assim.
Com o texto bíblico, nós compreendemos que perdoar é uma prática do cristão. Com a Bíblia, nós entendemos que o perdoar é o correto a se fazer diariamente. Independente das circunstâncias, perdoe. Somos humanos, isso eu reconheço, é difícil perdoar, mas não é impossível. Relatos de pesquisadores vão nos mostrar que o perdão traz benefícios. Por exemplo, quais são os benefícios? Perdoar incondicionalmente pode significar ter uma vida longa. Ou seja, uma pessoa, para ter uma vida longa, ela precisa também perdoar. Segundo ponto, perdoar, ou seja, são 6 pontos aqui desta pesquisa, tá? 6 pontos da pesquisa e eu quero te mostrar. Primeiro, perdoar incondicionalmente pode significar ter uma vida longa. Segundo, perdoar deixa as pessoas menos nervosas. Terceiro, melhora uma série de medidas de saúde, até mesmo o sono. Sabe aquela falta de perdão que te tira o sono? Perdoe. Perdoe também para benefício próprio. Você precisa viver bem. A Bíblia vai nos dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Certo? Mas como é que eu vou desejar o bem para o próximo, o melhor para a vida do próximo, se eu não desejo para a minha própria vida? Como assim, Gabriel? Se você não ama a si mesmo no seguinte sentido de se perdoar, de se cuidar, de se alimentar bem, de viver bem, como é que você vai desejar essas coisas para os outros? Então, deseje para si o que você quer para os outros. Deseje para os outros o que você quer para si. Entenda este texto. Então eu só vou oferecer aquilo que é o melhor para mim. Eu aprendi quando eu era criança que eu não podia dar nenhum brinquedo a uma outra criança se ele estivesse quebrado. Muitas vezes a gente não tinha condições, mas chegava para nós alguns presentes, alguns brinquedos, e às vezes chegava também a hora de doá-los, de dar a outras pessoas uma roupa, um brinquedo ou qualquer que fosse outra coisa. E se estivesse com algum defeito, uma bermuda, uma roupa furada, um sapato que estivesse com problema, danificado, minha mãe imediatamente diria: você iria querer receber este sapato? Ele está com problemas. Você iria querer receber esta calça que está furada? Eu e meus irmãos imediatamente dizíamos: não, pois ele está com um problema. Então, dê aos outros o que é bom para a tua vida, o que é bom para você, o que você gostaria de receber. Então, assim faça você também. Amém? Continuando, quarto ponto, fazer as pazes. As pazes ajuda a perdoar a si mesmo, é o que temos falado. Seu coração vai agradecer quando você perdoar. O perdão pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Ou seja, quando você estiver com rancor, com raiva, como eu já disse aqui, você não faz as coisas como deveria fazer. Se você, por exemplo, costuma se exercitar, fazer os exercícios físicos para ter benefício para o corpo e vai fazê-lo de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque está com raiva, porque está com pensamento em uma outra coisa, você não vai fazer corretamente. Você pode até fazer de uma forma equivocada, antecipando um exercício que não era para ter sido feito antes do alongamento, pode te trazer uma contusão, um estendimento. Então, com isso, entenda que, antes de mais nada, perdoe. Antes de se alimentar, antes de comer aquele cuscuz que gostamos e fazemos todos os dias, para não comer de todo jeito e se engasgar com ele, pense bem no que está fazendo, medite nas suas atitudes, ok? Vamos agora para o texto bíblico, que é importante e é fundamental. O principal
do poder do perdão nos traz a vida eterna. Ou seja, o poder principal do perdão te traz a vida eterna. Veja comigo em 1 João, capítulo 1, verso 9. Vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se constantemente recorrermos a quem pode mais, que é Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoará os nossos pecados e não só fará isso, ele nos purificará de toda injustiça. Jesus, além de te perdoar, ele vai te dar purificação pelos teus pecados. Isaías 55 e 7, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, ou seja, e se arrependa, retroceda dos seus atos, que o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Ou seja, vemos aqui um texto atual, cerca de 60 a 65 anos depois de Cristo, dizendo que ele é poderoso em perdoar, ele perdoa, é justo e ainda traz purificação para a nossa vida. E vemos um texto cerca de 1000 anos antes de Jesus, ou até mais, dizer que grandioso é Deus em perdoar. Então vemos passado, presente hoje e para o futuro. O que é para o presente? Deus não mudou, ele é o mesmo. Ele é grandioso em perdoar e quer perdoar você. Ele é justo, ele entende, ele vai agir com justiça, vai te perdoar e vai te livrar de toda a injustiça, vai remover a culpa, vai jogar fora. Então entenda, o que o meu Jesus tem para nos proporcionar é o que diz também em 1 João capítulo 2, diz que: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então quero te dizer que o trabalho do inimigo é te acusar diariamente, é te caluniar, é te afligir, é te parar, é te fazer não perdoar, é te fazer não agradecer pelos benefícios que o Senhor tem concedido à tua vida. Eu quero te dizer que o que Jesus tem feito é inimaginável para o teu viver. Então, ele tem te proporcionado perdão. Então, perdoe e se permita perdoar também. Perdoe a si mesmo, não se mutile, não viva no mar de mágoa, de ondas revoltas que o tempo todo vão querer naufragar o teu barco e acabar com a tua vida. Vivemos num século, numa geração de muitas pessoas que estão deprimidas, que estão opressas, que estão sofrendo. Por quê? Porque não se perdoam e não perdoam as pessoas que lhe afligiram. Então eu quero te dizer, Jesus tem a oportunidade, ou te dar a oportunidade de se perdoar neste exato momento. Veja comigo em Miqueias, para a gente concluir, Miqueias capítulo 7 e o verso 18 e o verso 19, que diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. O 19, tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu alcançarás todos os seus, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então entenda que o Senhor, ele é longânimo em perdoar, ele é tardio em se irar, porque quando ele se ira e tem
como objetivo pagar o salário do pecado, que é a morte, ele vê imediatamente aquele que nos perdoou com o seu sacrifício. Ele vê quem? Jesus. O seu sangue nos livra, nos purifica de todo o pecado. Assim como disse João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus removeu a culpa. O que é que eu posso fazer? Correr para Jesus, aquele que me traz a paz, aquele que pegou a cédula da minha dívida. Diz: quanto é que Gabriel deve? Aí mostrou a cédula do meu pecado, a minha dívida. Ele fez, rasgou a cédula e disse: não deve mais. Assim ele fez contigo. Entenda que Jesus tem coisa melhor para a tua vida, te dando o perdão e te dando condições para perdoar. Perdoe, vai trazer benefício para o teu viver. Então quero te dizer que ele não só perdoa, mas como já foi dito aqui, ele remove a culpa, ele joga no lugar, ele fecha a porta, joga as chaves fora para não mais retornar ao que foi pecado, ao que foi erro. Ele não lembrará, como diz no texto, não lembrarei das coisas passadas. Não importam mais, eis que faço coisa nova. Ou seja, depois do perdão, ele não vai te proporcionar uma paga como o filho pródigo desejou quando voltou ao encontro do pai, pensando em querer ser um mero trabalhador de seu pai, um escravo, um jornaleiro. O que foi que ele fez? Deus, o pai, quando recebeu o filho, ele disse: traga a melhor roupa, traga a melhor veste, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ponha um anel no seu dedo, a aliança, o acordo está de pé, está perdoado os teus pecados, filho. Você vai entrar de volta nesta casa, não para ser um escravo, mas para tomar o seu lugar de filho. É o que eu te digo hoje, Deus está te dando a condição, a oportunidade de tomar o teu lugar de filho. Ele não vai te colocar aonde você estava. Ele não vai te colocar em qualquer lugar. Ele vai te colocar num lugar melhor, maior e mais alto, para que todos vejam que foi Deus quem fez. Foi Ele quem perdoou e pode fazer infinitamente mais. Amém? Vamos encerrar, vamos mais uma vez orar. Deus amado, o bendito Pai, soberano eterno Deus, eu te peço neste exato momento, conduz aos corações a paz que excede todo entendimento, traz a purificação para os pecados dos que aqui ouvem. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros mais uma vez. Sei que erramos, sei que pecamos, mas eu te peço, ó Pai, nos perdoa, nos recompensa com a tua purificação. Traz a nós, ó Pai, a tua bondade. Nos ajuda com o teu perdão e nos ajuda a trazer perdão para nós mesmos. Tira a mágoa, tira o rancor, tira o ódio, para que o coração seja purificado e que os problemas emocionais, que os problemas, ó Pai, psíquicos, possam ser repreendidos neste exato momento e que haja libertação destes sentimentos, que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e aguarda a próxima aula. Se você gostou, curte e compartilha. Que Deus te abençoe.